Fala, Tricolor! Hélio Rodrigues aqui para conversar sobre as coisas do Santa Cruz. Hoje em voo solo, né? Os meus parceiros hoje não puderam participar, por motivos pessoais, mas a gente não deixa de entregar conteúdo para você. Então, você que está aí, não é inscrito no canal, pô, segue a gente aqui, né? Dá like, ajuda que esse vídeo, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Toda vez que você dá like, segue, curte, compartilha, a gente faz com que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é interessante e vai compartilhá-lo com mais pessoas com o mesmo perfil que a gente, torcedor de Santa Cruz. Beleza? Então, não fica de fora dessa ajuda que a gente tá pedindo a vocês. Segue a gente aí, dá like, curte, compartilha. Mesma coisa lá no Instagram, a gente tem 2.500 seguidores mais ou menos. Dá moral, chega lá também, tem muito conteúdo legal. A gente mistura um pouco de humor, claro, mas a gente sempre tá falando das coisas do Santa Cruz e a gente tenta trazer as notícias de maneira mais rápida possível. Então, fica com a gente aí, se liga, tamo junto, é tradição, não é moda. Bom, galera, a gente vai trazer algumas informações do pré-jogo, e vai focar um pouco aí em coisas que aconteceram na semana, coisas cruciais para o Santa Cruz. Eu acredito que o vídeo vai ser rápido, né? Porque só sou uma pessoa falando sozinha, isso passa. Mas eu acredito que são informações que são interessantes e importantes para a gente compreender um pouquinho de como foi essa semana conturbada aí do Santa Cruz, beleza? Mas vamos iniciar falando um pouco sobre o pré-jogo, né? Sobre o confronto do Santa Cruz contra o Santa Cruz Fake do Rio Grande do Norte. Então, para a gente poder analisar esse jogo, eu parti do princípio da gente poder analisar o último jogo. E a gente tem realidades completamente diferentes. Hoje, o Santa Cruz é um time muito melhor qualificado, né? Melhor entrosado. Não vem num momento tão bom, né, quanto pós esse jogo aí, mas o Santa Cruz vinha num momento de um pouco de regularidade, né, em performance, tá? E depois desse jogo aí, o Santa Cruz lanchou. Acredito que por conta das grandes críticas que o técnico Marcelo Cabo sofreu, por conta do esquema que ele utilizou com 3 zagueiros e 3 volantes nesse jogo aí, o time foi bem mais defensivo, mas ele também não tinha tanta confiança nas peças que o Santa Cruz tinha naquele momento, né? Então ele optou por tentar ser um pouco mais defensivo e sofrer menos, mas sofreu duras críticas aí, né? Tanto no pós-jogo, né, imediato, quanto ao longo da semana. E ele deu várias entrevistas explicando que justificava essa utilização de 3 zagueiros e 3 volantes por conta da falta de confiança que ele ainda tinha na equipe e tal. Muitos jogadores sem ritmo de jogo ainda, né, voltando, se adaptando. E aí ele justifica essa utilização de 3 zagueiros e 3 volantes, o que culminou no 0-0 com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Hoje, eu acredito que o Santa Cruz é um time muito mais qualificado do que esse Santa Cruz aí. A gente tem um meio de campo muito mais sólido, tá? As laterais ainda precisam de adaptação, porque o Israel não voltou, né? O departamento médico do Santa Cruz eu achava que tinha melhorado, depois da chegada do Marcelo Cabo, porque antes da chegada do Marcelo Cabo, os jogadores entravam no departamento médico e morriam praticamente, né? Eu até achava que quem fazia o departamento médico de Santa Cruz, que compunha, né, o departamento médico de Santa Cruz, era alguns pajés, né, que faziam o tratamento com os atletas à base de chá e algumas essências da Amazônia, mas eu acreditava que isso tinha mudado pós chegada do Marcelo Cabo, porque realmente o departamento médico praticamente esvaziou, mas o Israel entrou no departamento médico e acredito que tenha morrido, né? Muita gente está relacionando essa lesão, essa ausência do Israel do elenco, né, do time profissional. Algumas pessoas já chegaram a mencionar, eu já vi em alguns grupos de WhatsApp, que isso é por conta de salário atrasado. Eu não acredito. Na verdade, eu acredito que Israel é um jogador de muita explosão, deve ter sido uma lesão grave e eles, o departamento médico, o clube, enfim, eles não deixaram isso transparecer, né, pra gente, quanto torcedor, e a gente achou que era algo simples, como eles vinham falando que era algo simples, não foi nada demais e tal, mas na verdade deve ter sido alguma coisa mais grave, né? E dizem que ele está nessa transição. Espero que o Israel volte o mais rápido possível, porque as laterais sofrem, né? A lateral esquerda
já jogou Natan na última partida. Eu acredito que o Rodrigues, inclusive vou mostrar aqui a ideia de classificação, de escalação. Eu acredito que o Rodrigues deve voltar. O Natan, eu não vi tanta segurança nele, talvez porque o jogo, assim, fez poucas partidas com esse grupo e tal, né? Não tem a confiança, mas eu não vi confiança no jogo do Natan. O Yuri Ferraz é uma desgraça. Vai ter que voltar ao Tottenham, na minha opinião, mas a gente vai conversar um pouco sobre a escalação mais para frente. Então, para compreender o momento de agora, a gente tem que ver o momento que o Santa Cruz jogou lá em Natal e empatou no 0-0. Hoje o Santa Cruz é um time muito mais qualificado. Né? Com relação à classificação, hoje o Santa Cruz é líder do grupo, mas é co-líder, né? O Central também é líder do grupo, vem com uma performance, dá para ver aí, ó, uma performance muito melhor que a do Santa Cruz. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate do Central, né? E o Santa Cruz, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Tá? Então o Central encostou aí, o Santa Cruz ganha no saldo de gol, né? E o saldo de gol, o Santa Cruz tem um gol a mais que o Central. E o América de Natal, né, vem logo em seguida, em terceiro, com 20 pontos. Então é um jogo extremamente decisivo para o Santa Cruz. Tá? Vai enfrentar o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que é o quinto colocado, né, na entrada ali da porta da zona de classificação para o G4, né? E hoje o Santa Cruz estaria enfrentando o Lagarto, mas como vocês estão vendo aí, tá bem pequenininho, mas dá para ver. Como vocês estão vendo aí, existe a possibilidade de enfrentar o Juazeirense, o Lagarto, o Jequié, o União, né, e o Barcelona da Bahia, acredito que seja Barcelona da Bahia, porque existem 9 pontos a serem disputados, né? E como existem 9 pontos a serem disputados, todas essas equipes aí têm chance ainda de classificação. Dá até para pegar o Sergipe, acho que só não pega o Asa, porque o Asa largou, né? Desgarrou aí. Mas até o Sergipe pode entrar nesse confronto aí direto com o Santa Cruz. Beleza? Bom, provável escalação. E aí, essa é a minha provável escalação, tá? Eu acredito que ele voltará com o Rodrigues na lateral esquerda, né? E o Totti entrará na lateral direita. Mesmo ele dizendo na coletiva pós-jogo do último jogo que o Yuri Ferraz fez um belíssimo jogo. Ele tem que falar isso mesmo porque ele é o técnico, né? Ele não vai queimar o cara, mas voltando a dizer, eu acredito que ele volta com o Rodrigues na esquerda, né, com o Totti na direita. Ele disse de novo que no jogo lá, no último jogo, o Yuri Ferraz fez um grande jogo. Ele tem que dizer isso porque ele é técnico, né, dos caras. Ele não pode perder o controle dela, assim, não pode perder a equipe. E aí ele vai falar algumas coisas que são necessárias para manter a equipe ali com ele. Então eu voltaria com o Rodrigues na esquerda e entraria com o Totti na direita. Eles jogam muito melhores do que os dois que se apresentaram na última partida. Tá? Destaque aí para Felipe Alves, que segurou a peteca no último jogo, garantiu um ponto e a classificação, né, vinha de 3 péssimas partidas. E aí eu acho que valeu a pena o técnico Marcelo Cabo bancar. Eu não sei se o Rock Kennedy faria aquelas defesas, seguraria, né, o empate. É um bom goleiro também, mas eu acho que o Felipe Alves aí no jogo foi destaque realmente. Beleza? Bom, e aí a gente começa falando sobre um pouco do que aconteceu na semana. Tá? A gente começou a semana com a ameaça do ex-desembargador Bartolomeu Bueno de entregar a presidência do Conselho Fiscal do Santa Cruz. E aí ficou com aquela polêmica se ele desiste da presidência, não desiste, entrega a carta de renúncia, não entrega, e ficou aquela confusão toda. Depois ele disse que o presidente Bruno Rodrigues e outros membros do conselho conversaram com ele segurou isso da semana passada para essa, né? Segurou, e durante essa semana ele deu algumas outras entrevistas, e eu queria dar uma opinião, assim, bem pontual sobre isso. Vamos lá. O Bartolomeu Bueno veio a entregar a presidência do Conselho Fiscal do clube. Bartolomeu Bueno, ex-desembargador, com uma larga história aí no meio jurídico da vida pública, mas eu acredito que o processo da SAF, é a opinião minha, eu já coloquei isso até no Instagram, né, naqueles vídeos curtos de opinião. Eu acredito que o Bartolomeu Bueno, como um bom jurista, né, como um bom desembargador, sentou em cima do processo da SAF.
tá? Eu acho que é a Inferno Coral, né, que tem no site dela os dias que estão em atraso. Se não me engano, estão 28 dias de atraso para a reunião, que seria a reunião de parecer do Conselho Fiscal, tá? Então, vejam aí o tempo que foi segurado esse processo. Mas ele tinha um ponto que era interessante sobre a questão do estádio. Volto a dizer, ele como um bom desembargador, sentou em cima do processo. Foi muito claro o que foi feito, né? Se a gente for observar, a gente não viu reunião dele com nenhum dos outros membros dos poderes do clube, presidente Bruno Rodrigues, com o presidente do Conselho Deliberativo Vitor Pessoa de Mello. A gente não viu ele se reunir com essas pessoas no intuito de tentar avançar na discussão, né? Ele sempre vinha com o ponto dele, né? E que aí no vídeo que a gente tem no Instagram, que eu coloquei lá também como opinião, eu acho que ele desde o processo, do início do processo, ele é um pouco contra a SAF. E por que você diz isso, Hélio? Vamos lá. Lá em janeiro, ele reclamou porque ele não foi consultado a respeito do processo. Ele deixou bem claro que estava bem chateado por não ter sido consultado nesse processo da SAF, né? E depois ele reclamou porque só recebeu o documento na hora que ele foi apresentado ao Conselho Fiscal. Então, assim, eu acredito que teve essa questão do pessoal influenciando, né? Mas aí é questão minha, tá? Eu acredito que teve esse lance do pessoal influenciando, né? E ele, no começo, acredito que ele até conseguiu segurar um pouco, mas nas últimas entrevistas dele junto a Jorge Soares, ele até deixou transparecer mesmo a opinião dele, porque acho que a última entrevista ele disse, olha, existe um empecilho legal, né, de não poder ter a transferência do estádio para os investidores, mas mesmo que fosse possível, eu não seria a favor, eu não daria o patrimônio de graça do Santa Cruz. Então, assim, ele deixou transparecer que o pessoal estava influenciando nessa decisão, né? Porque, por exemplo, a gente tem, e aí foi também uma análise que eu fiz lá no Instagram, a gente tinha 3 escritórios de advocacia, né, que estavam dando assessoria jurídica ao Santa Cruz, tá? Então, a gente tinha 3 escritórios de advocacia, um deles, inclusive, do criador da SAF no Brasil. A gente tinha o departamento jurídico do clube, tá? E a gente tinha o departamento jurídico dos investidores. Nós tínhamos 5 grupos, né, de corpo jurídico ali, dando assessoria nesse processo, nos debates, nas conversas. E aí, todo mundo tem advogado pra cacete nesse meio, pô. Pelo menos aí uns 20, né? E não são advogados meia boca, né? Vamos combinar, né? São bons advogados. E aí você via pensar que todos eles erraram no mesmo ponto, que era o de transferência do estádio, já que o terreno não é do Santa Cruz, e não se pode se responsabilizar por terceiros, quando na verdade na proposta vinculante, inclusive a gente tem postado também no Instagram, diz lá que se a lei for alterada, o estádio passa em definitivo para o Santa Cruz. Se não, será uma concessão de 50, renovada por mais 50 anos. Em nenhum momento tem dizendo lá que o Santa Cruz está obrigado a modificar a lei. Não existe isso, né? Então, eu acredito que, como um bom jurista, o desembargador Bartolomeu Bueno, ex-desembargador, picotou o processo, literalmente sentou em cima e segurou. Agora, assim como no meio jurídico, né, público, que eu acredito que ele estava acostumado, né, e que é normal, você que já teve um processo trabalhista aí, sabe o quanto sofreu esperando uma ordem, né, um despacho. Pô, você vê lá, passou 15 dias, um mês, 2, 3, 5 meses, e não saiu um despacho de uma coisa que às vezes você, pô, velho, um negócio tão claro, tá as provas lá, tá tudo lá, e não saiu nenhum despacho. E aí a gente é obrigado, né, a esperar, porque é dito que o tempo do despacho é o tempo do juiz.
E a gente é obrigado a esperar no Poder Judiciário. Eu acredito que ele tenha refletido sobre isso. Não, eu vou dar no meu tempo o parecer e todo mundo vai ter que aceitar e tal. Só que num clube ou num ambiente privado, numa associação, não é a mesma coisa, né? E aí, infelizmente, a torcida chegou com ameaças e tal, e aí prejudicou um pouco até o ambiente também, né? E ameaçou familiares e tal. E aí acabou pesando bastante o clima. E, na minha opinião, quem ouve a entrevista dele, somente as últimas 3 entrevistas dele, quando ele ainda era presidente do Conselho Fiscal, você não vê uma pessoa acuada por ameaça, você vê uma pessoa com raiva, né, botando para fora, dizendo que, em outras palavras, não vai continuar porque existem fatores que não permitem que ele continue. Ele queria continuar, né, com esse processo, sentado em cima do processo, até Deus sabe quando. Né, na minha opinião, era isso que ele queria. Né, e não parece uma pessoa acuada, medo, né, parece uma pessoa revoltada porque não fará mais parte do processo. Tá? Mas, enfim, essa é a minha opinião do que aconteceu. Acabou ele saindo do processo, né, desse processo de apreciação do Conselho Fiscal. Mais uma vez, por ameaça dos torcedores, que é completamente rechaçado, né? Somos extremamente contra isso, mas quando se lida com um clube de futebol, a gente viu no Cruzeiro, até já rolou vídeo disso, a gente viu no Cruzeiro aí, o negócio também foi um negócio maluco, danado, tiro e tal. Então, um clube de futebol um pouco diferente. Depois desse ocorrido com o Bartolomeu, a gente teve a notícia do João Vitor, 2 notícias do João Vitor Amorim no mesmo dia, inclusive. Uma de que haveria uma reunião posteriormente com o presidente do Conselho Fiscal, o novo presidente do Conselho Fiscal, né, Manuel Júnior, Bruno Rodrigues e Vitor Pessoa de Melo, né, o Conselho Deliberativo, para a discussão, né, do andamento do processo da SAF do clube. E depois o João Vitor Amorim também traz a informação de que dos 497 ou 87 conselheiros, aproximadamente 500 conselheiros Santa Cruz tem, né? Existiam mais ou menos uns 200 conselheiros, depois Antônio Luiz Neto, do golpe, acrescentou mais 300 conselheiros e existem 100 suplentes. Eu acredito que entre suplentes e conselheiros devem ter uns 600. Tá? Mas de todos esses, apenas 13 foram até o Conselho Deliberativo ler a proposta da SAF. Então a gente vê que existe muita gente, né, muito conselheiro dando pitaco, dando opinião sem ter lido nada da SAF. Né? E aí é algo que a gente precisa refletir, com a quantidade de fake news que a gente teve nesse período aí. Provavelmente veio de pessoas que não leram o documento, né, que sabem tanto quanto a gente sabe, porque provavelmente se informou do que tem o documento, né, do teor do documento, através das manchetes, né, que saem. Então é algo triste, porque, como eu disse na minha análise também lá no Instagram, é o lance de você ter pessoas que não estão nem aí para o que você sente, para o que você pensa, para o sentimento que você expressa pelo clube. Né? É algo triste. E há muito tempo a gente vem sentindo esse tipo de tratamento por parte do clube. E aí eu não estou personificando, eu estou falando do clube de maneira geral, né? Pelos acontecimentos, pelas derrotas, pelos dissensos, que vem acontecendo. E aí a gente também depois teve a informação de que estaria ocorrendo essa reunião, né? Além dos 3 envolvidos que foram citados pelo João Vitor Amorim na reportagem de um dia antes, né? Além do Bruno Rodrigues, do Vitor Pessoa de Melo, do Manuel Júnior, que é o novo presidente do Conselho Fiscal, tinha também o Adriano Lucena, que é visivelmente contra o projeto da SAF, mas está ali para sentar, para discutir, pelo menos isso, né? O que a gente não via com o ex-desembargador. A gente não via essa cena aí, vamos debater, pelo menos para o negócio andar. Né? Eu tenho ressalvas aqui, mas vamos embora, é importante que isso ande, mas a gente não viu isso. Né? E na sexta-feira, a gente teve aí a informação de que estava acontecendo por volta do meio-dia aí essa reunião. Espero que tenha destravado alguma coisa, né? Se
segunda ou domingo sair alguma informação de que, a data para votação do conselho, apreciação do Conselho Fiscal é tal, só comprova de que existia um travamento por parte do Conselho Fiscal anteriormente do andamento do processo, né? Afinal de contas, para chegar até a AGE, que é quando depende de nós, sócios, tem que primeiro ter a votação da prestação de contas, da aprovação da prestação de contas do ano passado de Bruno Rodrigues, né? Que quando a gente disse, a gente do É Tradição Não É Moda disse que isso atrasaria o calendário da SAF. Muita gente veio dizer, isso é fake news, você não está dando fake news. Não, para poder apreciar, para poder ter a apreciação do Conselho Fiscal a respeito do processo da SAF, desse documento, primeiro tem que se votar a prestação de contas do ano passado. Se atrasou a prestação de contas do ano passado, vai atrasar todas as outras reuniões de comissões. Básico isso aí, tá? Então, foi atrasado o parecer do ano passado, consequentemente atrasou tudo, né? E aí a gente precisa primeiro ter essa votação da prestação de contas, da aprovação da prestação de contas do ano passado do Bruno Rodrigues, para depois ter a reunião do Conselho Fiscal do parecer, para depois ter a reunião do Conselho, para aí contar-se 45 dias para a AGE, né? Então é algo que vai demorar ainda bastante. Acredito que outubro, novembro é que a gente vai estar chegando nisso aí, se destravar agora. Tá? É importante dizer, se a gente destravar isso agora, o empecilho que falam que é a questão legal do terreno, do Arruda, né, onde se diz que o terreno não é de Santa Cruz. Na verdade, é uma parte desse terreno que não é de Santa Cruz, né? A gente foi procurar algumas informações e existiam 3 terrenos ali, um com 2 casas, um com 4 casas, parece, eram 2 casas, e um com uma casa, e esse outro que era da prefeitura. O Santa Cruz Futebol Clube adquiriu 2, e um desses terrenos, o terceiro terreno, foi cedido, né, pela prefeitura. Então não é todo o terreno que é da prefeitura, né? Tem esse detalhe também, mas a gente pode até gravar um vídeo depois para trazer para vocês. E aí existem entraves, mas como eu disse, existiam muitos advogados, né, pessoas extremamente capacitadas dando assessoria. Não é possível que todo mundo errou nesse quesito. Como eu disse, é uma concessão se a lei for aprovada. Se não tiver a lei aprovada, não tem nada, né? É só a concessão mesmo, de 50 por mais 50. Bom, depois, nesse mesmo dia, a gente teve informação na sexta-feira, não sei quanto é que está parcial hoje, não cheguei a ver, mas até sexta-feira à noite, 4.450 ingressos tinham sido vendidos para o jogo entre Santa Cruz e Rio Grande do Norte, Santa Cruz e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, tá? E aí a gente também postou aí, respeitem a força da nossa torcida. Por quê? E é algo que eu nem mencionei até agora. Existe um movimento de público zero, né, em que nós, da Tradição Não É Moda, eu, Jorginho e Baltar, a gente também concorda, tá? Respeitamos aí os torcedores que não concordam, os podcasts que não concordam, os canais de Instagram que não concordam, não tem problema, a gente não tem nenhum problema com isso. Agora, a mensagem é justamente essa: respeitem a força da torcida, do mesmo jeito que todo mundo quer ser respeitado, a gente também quer. Então, a gente aderir. Na verdade, veja, eu sou um cara que já penso nisso há bastante tempo, não de agora, tá? Para mim, essa chave do torcedor do Santa Cruz deveria ter sido virada lá atrás, né? Quando o Santa Cruz perdeu o Campeonato Pernambucano para o Salgueiro no Arruda. Aquilo lá, naquele dia ali, para mim, a minha visão de sentimento pelo Santa Cruz teve uma reflexão grande, né? Porque o que aconteceu ali foi patético, tá? A gente perdeu o título do Campeonato Pernambucano para o Salgueiro no Arruda do jeito que foi patético, né? Então, para mim, dali já deveria ter sido criado um movimento grande, né, de pressão da torcida para mudanças no clube. Não teve, e como eu era a minoria, o voto vencido, a gente respeita, né? E agora, do mesmo jeito que a gente vê que o movimento público zero é maioria, a gente também quer ser respeitado, né? Porque quando eu achava que deveria ter público zero lá atrás e a turma não achava, ok, eu respeitava. Então, eu acredito que isso é uma resposta, tá? Público zero é uma forma de dizer, claro que não vai ter público zero, mas a gente vai ter uma baixa quantidade de torcedores no estádio, tá? Esse movimento é até a aprovação da SAF, ó.
No nosso caso, a tradição não é moda, não. A gente quer andamento do processo. A gente viu que sentaram em cima do processo e não deixaram o processo andar. Tá? Então, o que a gente quer é que o processo ande, que se diga, ó, a data da aprovação do parecer do Conselho Fiscal é dia tal. A gente vai chegar no dia, vamos ver se vai ter. Porra, teve. Agora é a aprovação no Conselho Deliberativo, votação no Conselho Deliberativo. Porra, teve 45 dias para a AGE. Pô, mas a gente precisa ver o negócio andar. Né? O que não dá é para ter gente sentando em cima desse processo, achando que a gente é idiota, tratando o torcedor de otário, né? Como todos os últimos 40 anos nós fomos tratados. Tá? Onde o estádio não dá conforto nem condições para a gente assistir os jogos. Né? Santa Cruz sofre com gestões pífias, onde largaram a gente do esgoto do Campeonato Brasileiro, e tem gente achando que se a gente não subir esse ano é o fim do mundo. O fim do mundo foi ano passado, que a gente nem calendário teve, e eu não vi ninguém falar nada, né? Eu não vi ninguém dizer que era fim do mundo, e eu respeitei, tá? Porque para mim foi o fim da picada ficar sem calendário, né? Eu não vi tanta gente falar assim. Eu tô vendo as pessoas criticarem mais, pô, a gente precisa de ajuda, porque a gente precisa apoiar, porque se não subir vai ser o fim do mundo. Não, para mim não é fim do mundo, não. O fim do mundo foi ano passado aí. Fim do mundo é se não aprovar SAF, né? Porque não tem Santa Cruz se não aprovar SAF. O RJ tá na porta, né? E se tiver um deságio aí, uma redução na dívida de 90%, em torno de 300 milhões. Disse, ó, paga 30 milhões, liquida tudo. Santa Cruz não tem para pagar. Santa Cruz não tem 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão para pagar a folha. Santa Cruz não tem. Tá sofrendo aí para pagar a folha. Então vamos acordar, né? Essa é a opinião da gente, minha, de Baltar e de Jorginho. Respeitamos a opinião dos outros. Quer ir pro jogo? Vá. Curta, grite, leve filho, pô, bata tambor. Não tem problema com isso. Só quero ser respeitado quanto à minha opinião de não ir ao estádio protestando pelo andamento, pela celeridade no processo. Ah, só quando a SAF for aprovada. Não, não existe isso. Você não vai ver uma fala nossa nesse sentido. A gente quer celeridade no processo. A gente quer data, a gente quer aparecer do conselho, a gente quer o negócio andando, né? O que a gente não tem. Beleza? Então, é isso. Eu tô sozinho, né, aqui, vou solo a primeira vez, chegando aí perto dos 30 minutos de live. Agradeço a presença de todos que estão aqui com a gente. Segue a gente no Instagram, 2.518 inscritos até o momento. A gente traz muita informação, muita mensagem, muita coisa. Segue a gente aí, segue a gente também no YouTube. Beleza? Fique com Deus, tamo junto. É tradição, não é moda.